Olá, pessoal! Começa agora mais um Me Inclui Aí! Hoje vamos entrevistar a jornalista Juliana Veiga, que foi apresentadora do Band Esporte News e do Sport Center da SPM. Juliana, grande prazer te receber aqui no meu programa. Prazer é todo meu, estou adorando. Obrigada pelo convite. De nada. Juliana, você foi atleta profissional de snowboard até 2001. O que te levou a deixar o esporte? Na verdade, eu sofri um acidente bem grave em 2001. Eu estava na Argentina e num dos treinos para a competição, que toda vez que tem uma prova, você tem a possibilidade de treinar para essa prova na pista. E aí eu estava participando de uma prova de saltos. Aí eu estava participando de uma prova de saltos e aí eu caí. Ainda treinando para essa prova, o meu cotovelo ele virou do avesso praticamente. Eu não tive nenhuma fratura exposta, mas eu fiquei 1 ano e meio para poder esticar o braço de novo. Então foi aí que eu parei de praticar o esporte. E aí agora é só um hobby, não é mais uma profissão. Olha, eu vi que você é pentacampeã de snowboard, quero dar os parabéns para você. Adorei suas conquistas. Obrigada, querida. De nada. Você tem essa formação em rádio e TV. Como Sim. foi a sua aproximação com o jornalismo esportivo? É, pelo fato de eu fazer muito esporte, né? Na época que eu comecei a trabalhar com jornalismo esportivo, eu ainda era atleta de snowboard. Então, foi uma coisa que aconteceu meio junto, né? Na época que eu estava ainda no esporte, o Sport TV me convidou para fazer um programa de esportes de inverno. Nisso, eu trabalhei 1 ano com eles, que foi de 2000 a 2001. E aí, quando eu saí do Sport TV, desse programa, que foi quando eu sofri o acidente, eu fui convidada pela Rede Bandeirantes para trabalhar no Band Esportes. E aí tudo começou. E aí eu comecei a trabalhar realmente com o jornalismo esportivo. Até então, no Sport TV, era só um programa sobre snowboard, sobre esportes na neve. Chamava Na Neve o programa. E aí depois, quando eu entrei na Band, foi no Band Esportes, foi que eu comecei realmente no jornalismo esportivo. Mas eu acho que por eu estar no esporte, isso facilitou bastante né, eu começar a trabalhar com o jornalismo esportivo. Eu faço rádio e TV. Estou no Hum. último ano, faço na Embi Morumbi e esse ano me Eu me formo. formei na. Uhum. Eu fiquei sabendo, eu olhei um pouco sobre você, é bem legal. Vamos ser companheiros de rádio e TV. Sim, sim. E aí você está no último ano? Tô. Esse ano me formo. Que bom. E o seu trabalho de conclusão qual que é? Eu trabalho. é, eu quero seguir eu quero trabalhar na rádio. Depois eu quero Ah, ir para a legal. televisão. Ah, então, ótimo. Eu desde pequeno gosto de rádio, vou escuto jogos pela rádio. Essa paixão de futebol. Ai, que legal. Tá no caminho certo, então. Você trabalhou como apresentadora esportiva em emissoras bem importantes, como Band e ESPN, e tem um jeito muito espontâneo e divertido de trabalhar. Como foi para você se adaptar ao jornalismo de bancada? Eu acho que esse jeito espontâneo, né, é uma coisa que você vai desenvolvendo com a prática, né? Eu acho que quanto mais você trabalha, mais você se sente à vontade no vídeo, na rádio, seja qualquer veículo onde você fala com as pessoas. E eu acho que foi a ESPN ela me abriu muito a possibilidade de ser mais Juliana do que simplesmente uma figura ali séria, né, passando o noticiário. Então, acho que a ESPN e também os parceiros com quem eu trabalhei na bancada, todos nós tínhamos, as duplas né, com quem eu trabalhei, eram duplas que tinham uma sintonia muito grande. Então, essa espontaneidade, ela funcionava. Mas eu acho que isso ele vem muito com a prática, com o tempo, sabe? É uma coisa que você adquire pela segurança, por você já saber realmente o que você está fazendo, o controle que você tem sobre o seu trabalho. Quando você vai apresentar um jornal, você tem que estar muito preparado para apresentar o jornal. E essa segurança é muito importante, o que faz com que você se torne uma pessoa espontânea e natural, né? Acho que é mais ou menos isso. Eu sempre te acompanhei no Sport Center, né? Sempre gostei do Sport Center, até hoje eu assisto o Sport Center. E Uhum. eu vi que o seu companheiro, É o do Monsanto. no Santo, isso, Isso, isso.
Ele tá na Ele é, Dazum. ele é muito bacana. Eu sempre acompanhava vocês, você e o Amigão, sempre você acompanhava, você e o Amigão, você e o Antero Greco. Bem É, divertido o Sport Center. Eu sempre é. acompanho, até hoje eu acompanho. Que bom, que bom. Eu adoro também programas de jornalismo de bancada, acho muito legal. Tem muitos no Sport TV, tem na SPN, tem na Fox. Tem muitos. Eu acho que é uma tradição, né? O jornalismo de bancada, ele é um jornalismo mais hard news, que está ali para passar notícia, né? Então é noticiário mesmo. E aí exige realmente uma bancada acho que para criar uma seriedade até um pouco maior do que um programa de bate-papo, como bate-bola, né? Em que eles ficam sentados nas poltronas. Mas eu acho que o jornalismo de bancada ele é essencial porque ele acho que tanto no jornalismo convencional como no esporte, ele tem um momento mais sério, né, de transmitir as informações através de notícias. Então é mais ou menos isso. Eu acho que o jornalismo de bancada é essencial mesmo. Você faz dublagem e, e trabalha com publicidade e atualmente é a voz do metrô. O que te levou para essa área? Eu tenho uma voz, eu tenho essa voz que eu tenho agora desde muito pequena, né? E sempre as pessoas chamaram muita atenção minha, porque minha voz é grave, um vozeirão, né? E aí, eu nunca trabalhei com televisão, nunca tinha trabalhado com televisão até então, né? Desde que eu estava no esporte. Mas toda vez que eu cedia uma entrevista para outros canais, antes mesmo de eu começar a trabalhar em TV, ainda só como atleta, os jornalistas sempre falavam para mim: Nossa, Juliana, você tem mó vozeirão, você tem que trabalhar com isso, você vai ganhar dinheiro e tal. Só que eu não tinha muita noção, né, do que eu ia fazer, de como eu poderia ganhar dinheiro com isso. Aí, quando eu saí da Rede Bandeirantes, que eu trabalhei lá há 4 anos, eu fui trabalhar numa agência de publicidade, que chama Ogilvy, aí em São Paulo. Essa agência de publicidade, eu trabalhei no departamento de RTV. E no departamento de RTV, você trabalha com os comerciais de televisão, né? Então, por exemplo, daqui 3 meses vai sair um comercial da Coca-Cola, e aí eu já estou trabalhando nele, né? Lá na agência, a gente já está trabalhando com a locutora, com as pessoas que vão aparecer no filme. E aí um dia, uma locutora de uma propaganda, ela foi viajar. E aí a minha chefe chegou para mim e falou: Meu, vai na produtora tal, imita igualzinho aquela mulher que ela falou, só para a gente mandar a voz, porque o cliente está pedindo tal. Aí eu fui na produtora gravar e eu já era formada em rádio, televisão e locução, porque quando eu trabalhei na Band, eu tive que fazer uma faculdade de locução para ter o DRT. Aí eu fui nessa produtora gravar e o cara falou: Nossa, você precisa trabalhar com isso, você tem muito dom para isso. Foi aí que eu comecei, lá em 2008, a trabalhar com publicidade, como locutora comercial. E aí, o ano passado, depois de 12 anos mais ou menos trabalhando como locutora para várias marcas, eu fiz Coca-Cola, eu fiz Rexona, eu fiz Unilever, eu fiz vários clientes. Aí rolou a mudança de voz do metrô de São Paulo, mudou a concessão do metrô. E aí o governo, né, porque o metrô de São Paulo é do governo do estado, eles decidiram mudar tudo, decidiram modernizar. Nisso rolou um casting, né, que é uma seleção de vozes para escolher a voz oficial, em que me colocaram nesse casting. E aí eu fiz vários testes, passei por várias etapas e aí virei a voz do metrô de São Paulo. Nossa, que legal, Bem legal. muito, muito legal. O jornalismo esportivo é um ambiente extremamente masculino. Você já sofreu algum preconceito por ser mulher? Eu acho que eu não sofri preconceito dos meus amigos que trabalhavam comigo nas emissoras. Eu acho que o preconceito ele vem muito mais do público que te assiste. Então, dentro das emissoras, eu nunca passei nenhuma situação constrangedora, que eu me sentisse ofendida. Muito pelo contrário. Eu acho que por eu vir do esporte, os meus amigos acreditavam que eu entendia um pouco mais de esporte, né? Pelo fato de eu gostar muito. Mas eu já sofri muitos ataques pela internet de haters, né? Que é como a gente chama hoje. Mas eu acho que isso é natural, né? Porque nem todo mundo gosta de você, né? Do seu trabalho, nem todo mundo tem que gostar. Mas infelizmente isso acontece. E acontece bastante. Agora não mais, né? Porque eu não estou mais na televisão. Mas eu tive vários momentos difíceis, assim, de pessoas que me odiavam, que falavam que me odiavam, mas nem me conhecem, né?
Mas é natural, né? Faz parte. Hoje acho que as redes sociais elas facilitaram esse tipo de troca, né? De eu escrever de repente para alguém que eu sigo, que eu não gosto do trabalho dela, que eu acho ela feia, que eu acho ela chata, que eu acho ela, né? Não acho ela inteligente, mas acontece. Mas dentro das emissoras isso nunca aconteceu. Eu sempre fui muito bem respeitada pelos meus amigos, parceiros de trabalho. Falando um pouco desse assunto de mulheres, de esporte, agora muito no esporte, a mulher agora, as mulheres estão tendo mais espaços nas Uhum. narrações, na Fox agora, tem um monte de mulher Sim. narrando. É. Agora no Campeonato Paulista teve bandeirinha, juíza, isso é muito legal. Sim. Eu acho legal porque, assim, eu conheço muitas mulheres que gostam de futebol e muito. Eu conheço umas mulheres que entendem de futebol muito mais que muito homem. Porque leem sobre futebol desde criança, gostam de futebol, são torcedoras mesmo, vão aos jogos, assistem os jogos, trabalham com jornalismo esportivo. Então, eu acho uma super oportunidade, mas uma coisa que eu sempre falei para as meninas, que por ser um ambiente muito masculino, ela não pode chegar lá despreparada, ela não pode chegar lá, ai, não sei o que eu vou falar, não conheço esse time, não conheço, não sei essa regra, não sei o que é um chute de 3 dedos, não sei, sabe, de letra, né? Sabe essas coisas Sim. básicas do esporte, que quando a pessoa não sabe, às vezes ela deixa de falar, ou às vezes ela fala uma coisa errada, e isso aí queima. Né? Eu acho que na televisão, hoje em dia é muito fácil você se você falou uma coisa errada, aquilo vai para o YouTube e fica para sempre, né? Para o resto da vida. Então, a minha dica para as meninas que querem trabalhar com jornalismo esportivo é estudem muito, gostem de esporte, tem que gostar de esporte, porque senão você vai falar sobre esporte o dia inteiro. Você acorda, a primeira coisa que você faz é pegar um jornal de esporte e começar a ler sobre Corinthians, São Paulo, todos os times, Palmeiras. Então, eu acho que você tem que entender sobre o assunto, tem que se preparar para não fazer feio e depois não sofrer com, os haters me odeiam porque eu falei o nome do jogador errado. Pô, não pode, né? Não pode falar o nome errado. Mas eu acho muito legal, eu acho que demorou para acontecer, né? Mas é isso, tem que estar preparada. O que você acha da inclusão de pessoas com deficiências nas emissoras de rádio e TV? Eu acho ótimo. Eu tive um parceiro que trabalhou comigo, acho que é mais do que necessário, porque as pessoas né, que têm algum tipo de deficiência, elas têm, elas têm a deficiência em alguma coisa, mas ela tem habilidade em outras coisas, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre estar aberto a conhecer as habilidades dessas pessoas, os conhecimentos dela, e colocá-la no meio de trabalho, e utilizá-la e transformá-la nela no profissional, como todos que estão ali dentro da emissora. Eu trabalhei com 2 pessoas que estavam no pacote de inclusão dentro da ESPN e que eram um dos meninos que trabalhou comigo, ele era um dos meninos que mais conhecia sobre a história da ESPN e sobre a história do Santos, que ele era santista. Para você ter uma ideia, ele fez um trabalho de inclusão em que o FHC, o presidente FHC, ele aceitou o projeto desse meu amigo de inclusão e ele divulgou isso no Brasil inteiro. E uma outra moça que trabalhou comigo, a Ada, ela tinha habilidades incríveis na parte de edição de áudio. Ela tinha uma sensibilidade incrível na audição. Então, essa menina captava alguns erros de áudio que a gente às vezes não percebia. Então, assim, foram 2 pessoas que contribuíram muito com a minha equipe. Foram pessoas que fizeram parte da emissora durante muito tempo. Hoje, até já foram para outros lugares, mas, assim, eu acho muito legal a inclusão, acho necessária. E eu acho que vocês têm um astral muito legal e que diverte a equipe. É ótimo. Eu acho que é mais do que necessário e natural. Eu manjo muito de futebol. Eu sei de todos os clubes, adoro futebol europeu, daqui de São É, Paulo, daqui, aliás, do Brasil inteiro. E eu sou São Paulino fanático. tô vendo pelas cores da sua camisa. Sim. É. Sou São Paulino fanático. Vermelho, preto e tem um branquinho aqui, ó. Falando um pouco, você comentou um pouco dos clubes, o que você acha da volta do Campeonato Brasileiro? Porque está tendo muitos problemas, né, por causa do coronavírus. O que você acha? Se deve parar ou não? Eu acho que deve parar. Eu acho que deve parar, porque esses meninos estão correndo um risco, né, absurdo.
A gente não pode falar que eles são atletas, são jovens, não vai dar nada. A gente não sabe, né? O vírus ele tem se mostrado super diferente em cada pessoa. Então, tem gente que tem um problema neural, tem gente que tem um problema no estômago, tem gente que tem problema no pulmão. Então, assim, eu acredito que nem deveria ter começado, né? Assim como muitos outros esportes não começaram. Alguns começaram, mas, né, nos seus países. Mas, infelizmente, no Brasil, a gente não está com a doença controlada e eu acho que deve parar, infelizmente. Eu também acho que deve parar, mas eu acho que não vai parar. A CBF já falou que não vai parar, mas tá bem difícil. Mas aí, assim, se acontecer alguma coisa muito grave nesse meio do caminho, aí a CBF vai ter que se explicar, né? E aí, meu amigo, isso é feio porque vai perder se perder alguma vida, isso é muito perigoso, né? Isso é muito... Sim, muito. É um risco absurdo que esses meninos estão correndo, assim. Se eu fosse jogadora, por exemplo, eu ia falar, não quero. Mas, enfim, voltando ao assunto do jogo, eu acho que tem que parar. Eu acho que não deveria nem ter começado. Você viu que o Casão lá da Globo, fez um post ontem que até quem foi que foi famoso que postou? O Trajano, que era ex-presidente da ESPN, ele postou isso, o Casão falando que devia parar, porque já tem inúmeros jogadores já contaminados pelo vírus. E, só vai aumentar. Eu acho que só vai aumentar, porque eles não param de viajar, né? Não param. E, por sinal, na primeira rodada, 10 jogadores do Goiás pegaram Covid, mas São Paulo viajou para lá, aí teve aquela confusão. Não dá. Infelizmente, eu acho que não pode. A gente tem que esperar. A hora que sai essa vacina, a hora que tiver tudo mais tranquilo, aí tudo bem, mas infelizmente não... E aí tá rolando jogo sem público, perdeu a vida, né, o negócio. Ficou meio que uma obrigação de jogar pro resultado, para cumprir o ano. Então, não sei se isso vale a pena. Estou cursando o último semestre de Rádio e TV na Embi Morumbi. Adoro fazer locução de jogos. Você tem alguma dica para mim? Olha, eu nunca fiz a locução, né, de um jogo, mas assim, os meus amigos, até o Dudu Monsanto, o Amigão, sempre que eu os via estudando para os jogos, eles sempre têm ou um caderno de anotação, onde ele anota absolutamente tudo. Por exemplo, sobre um jogador X. O jogador X veio do país tal, começou a jogar com tantos anos, jogou em tal clube, se destaca por isso, teve uma lesão lá atrás, não sei aonde, porque eles têm conteúdo durante os jogos, né? Obviamente que você já entende de futebol, você já sabe o processo do jogo, mas você ter informações e conteúdo sobre os jogadores é muito importante, porque aí você faz com que o telespectador conheça também algo que de repente ele não conhece daquele jogador específico. Então eu percebia que os meus amigos, os narradores, eles estudam muito, 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 muito. Eles têm cadernos e cadernos de anotações. O Amigão, por exemplo, assim, ele usava canetas coloridas, sabe, para destacar tal coisa. Então, quando a caneta é amarela, é para falar sobre a história do jogador, a caneta vermelha é sobre jogadas importantes desse cara. Então, isso é muito legal, de você ver que as pessoas se preparam e estudam muito para chegar lá, né? E aí, quando começa o jogo, o cara tem um monte de coisa. Mas é isso, assim, eu acho que estudar bastante, sabe? Todos os jogadores, a história do clube, a história dos jogadores, isso é muito legal. Isso incrementa a narração, né? Eu adoro todos os narradores da ESPN, eu adoro todos. Eles são muito bons, né? São muito bons. Eu vou citar 2, que eu gosto muito. É o Rômulo Mendonça, que é do basquete. Esse. Sim. E o Everaldo Marques, que agora está no Sport TV. Mas a gente estava na SPM. Eles eram os melhores mesmo. O Amigão também o Amigão é incrível, né? Não tem nem o que falar. Mas o EV e o Rômulo, eles têm algo diferente, você percebe? Eles têm bordões, né? Criar bordões é uma coisa muito interessante, porque você vai ser sempre do Rômulo. É o caos, e o do EV. Você é ridículo. Cara, só eles falam isso, né? E a partir do momento que você ligou a TV, escutou isso, você fala, putz, é o Rômulo que tá narrando, é o EV que tá narrando. Né? Se de repente você não estiver escutando bem, mas escutar um ridículo, você sabe que é o Everaldo. Então, eles são personagens únicos, né? Eles têm características únicas.
E eu acho isso muito legal. Ju, você tinha aceitado uma volta para a Band para falar das Olimpíadas. Com o coronavírus, algumas coisas mudaram. Você pode contar um pouco do que vem por aí? Então, agora, atualmente, assim, eu não estou mais ligada a nenhuma emissora, né? Atualmente eu trabalho mais com locução comercial mesmo, que é tanto metrô quanto publicidade. Eu tenho um projeto agora voltado para sustentabilidade, meio ambiente. Eu saí um pouquinho do esporte, mas eu tenho um programa também que está para estrear sobre ciclismo, que chama Bike TV, que vai passar no Band Esportes. Eu ainda não tenho data, mas a gente vai começar a gravar agora em setembro. E então, assim, a gente está meio esperando. Infelizmente, as Olimpíadas agora é só pensar no ano que vem, né? Não vai dar mais para pensar nisso agora. Então, a gente meio que deixou isso tudo de lado e vamos tocar outros projetos. Mas eu moro aqui no litoral norte de São Paulo e eu trabalho com uma empresa que chama Flow Sustentável, que trabalha diretamente com a parte de lixo, meio ambiente, de reciclagem, de compostagem. Então, eu estou mais voltada para essa área de ecologia e meio ambiente mesmo. Tomara que o ano que vem tem Olimpíadas, tomara que você vai estar lá na Band comentando. Tomara! Tomara, as Olimpíadas é muito legal. Olimpíadas é um esporte, são várias modalidades. E tomara que vocês sejam escalados lá para o Japão, né? Lá para o Japão. Tomara, né? Falar japonês e comer bastante sushi. Eu acho que vai acontecer, sim. Se Deus quiser, essa Olimpíada vai acontecer, porque foi muito marcante, né? Para mim, assim, se você perguntar, Ju, qual que é o evento esportivo que você mais gosta no mundo? É as Olimpíadas. Tanto de verão quanto de inverno, né? Porque eu fiz snowboard, então eu adoro Olimpíadas de inverno. Mas eu sou muito mais uma Olimpíada do que uma Copa do Mundo. Vixe, eu sou muito mais, eu amo Olimpíadas. Eu fico assim, ó, assistindo, enlouquecida em todos os canais. Eu pego a programação do dia, tipo, hoje vai ter isso, isso. Eu adoro canoagem, adoro tiro, aquelas provas de tiro, né? Que eles acertam o disco. Eu adoro um monte de coisa que tem nas Olimpíadas, assim, nas de inverno também. Então, tomara que aconteça, vai acontecer. Por sinal, nas Olimpíadas vai ter 2 esportes novos, né? O skate e o surf. O surf também, vai ter karatê também. E tem um outro esporte que eu esqueci agora, mas eu acho que é algum jogo, enfim. Mas vai ter surf e skate. Vai ter wake também, wakeboard. Então, são 5 modalidades novas, mas os esportes radicais é surf, skate e wake, que vai ser bem legal. Tomara que o Gabriel Medina traz uma medalha pra gente, né? Eu acho que vai, hein, meu? Eu acho que vai. Juliana, você manja muito de esporte. Você ainda acha que a beleza está atrás do conhecimento do jornalismo com egos inflados? Infelizmente, assim, né, a televisão, ela tem esse problema que é o ego, né? Então, não tem como eu falar que não existe, existe muito. A televisão, as pessoas que trabalham em televisão se alimentam do que o público fala. E então, se você fala bem de mim, isso me faz bem. Se você fala mal, isso me faz mal. Mas eu acho que, infelizmente, sim, tem muito ego na televisão. Às vezes eu vejo gente com ego lá em cima, mas com conhecimento muito baixo. E às vezes eu vejo gente que não tem ego nenhum, mas que é super simples, super humilde e sabe demais, mas não tem uma oportunidade porque de repente não é tão bonita, porque não tem uma aparência legal. Mas graças a Deus a ESPN, por exemplo, é uma emissora que nunca ligou muito para isso. A ESPN sempre pensou assim, eu quero o cara que for melhor. Eu quero a pessoa que é a melhor. Eu não quero pegar uma pessoa que é modelo, linda, maravilhosa, que aparece no comercial e que o dente brilha, mas que não sabe falar de nada de esporte. Eu preciso de uma pessoa que saiba de esporte. Então, eu, graças a Deus, trabalhei sempre em emissoras que tinham essa veia, assim, tipo, para mim o importante é você gostar e saber de esporte, não ser só bonita. Mas tem isso, muito, bastante. Ju, como foi apresentar um programa tão importante para o esporte como a Bola de Prata? Nossa, foi maravilhoso, foi muito legal. Foram 4 anos que eu apresentei e, nossa, é muito difícil, porque eram mais ou menos 2h30, 3 horas, né? Com um público local nos teatros, mais ou menos 300, 400 pessoas, mais o pessoal da televisão, né? Que estava assistindo ao vivo. Foi uma honra
gigantesca, porque eu conheci pessoas, tive acesso a pessoas históricas do esporte, né, do futebol principalmente. Então, foi muito prazeroso, foi um presente que a ESPN me deu todos os anos. E eles foram marcos na minha carreira, assim, sabe? O Bola de Prata, eu lembro que era assim, era a Juliana antes e depois do Bola de Prata, né? Porque isso gera uma repercussão muito grande, né? Aquele evento. Então foi muito legal, era uma responsabilidade muito grande, eu saía muito cansada, às vezes eu ficava com um pouco de medo, porque você tem que ter controle sobre muitas coisas, né? Às vezes a pessoa que está só assistindo acha que está tudo bem, mas ao mesmo tempo eu tenho que controlar os segundos que o cara fala. O meu companheiro Rômulo, quando ele começava a falar demais, eu tinha que ir lá para pôr a mão nele para ele entender que ele tinha que parar de falar, porque a gente tinha que ir para o comercial. Então, ao mesmo tempo que eu estou lá apresentando, eu estou conectada com um monte de gente, com um monte de informação e controle de um monte de coisa. Mas é muito legal, assim, só de ter, né, tido a oportunidade de encontrar um Cerezo da vida, sei lá, né, são tantos nomes, não tem nem como eu falar agora, mas, assim, foram muitos jogadores históricos e super respeitados que eu tive o prazer de conversar, de dar uma bola de prata e de conhecer um pouquinho deles. Foi muito legal. Você falou que foram 4 anos, né? Nesses Sim. 4 anos, qual foi o jogador que você entregou a bola de ouro, que você ficou feliz de entregar? Olha, o Gabigol, eu fiquei muito feliz de entregar para ele quando ele ganhou. Ai, como chama aquele guri? Cara, que ele ganhou acho que 2 anos seguidos, que ele estava no Cruzeiro. Everton Ribeiro? Everton Ribeiro, é. Esse eu gostei muito de entregar para ele, porque ele é um garoto muito simples, muito humilde, meu, muito humilde. Ele tá no E foi Flamengo, muito. Ele tá no Flamengo. E foi muito legal ter entregue para ele esse prêmio. Eu acho que aqueles dois, assim, a todos, na verdade, né? Todos os anos. O Jô acho que ganhou uma bola de ouro também no primeiro ano. Eu fiquei muito feliz porque ele estava no Corinthians, e eu sou corintiana. Mas, assim, todos os anos foram muito legais, foram muito divertidos. Você chegou a entregar uma bola de ouro bola de prata para o Rogério Ceni? Entreguei uma bola de prata para o Rogério Ceni. Acho que foi em comemoração aos gols dele. A gente sempre tinha no Bola de Prata umas bolas que eram entregues por mérito, né? Que as pessoas tinham o mérito e levavam aquela bola. Eu lembro que o Rogério Ceni, eu não lembro, agora eu não lembro se eu entreguei para ele ou se ele entregou para algum jogador, mas eu sei que o Rogério Ceni já participou do Bola de Prata com a gente. E eu tive a oportunidade de conversar com ele, e é muito engraçado, porque eu encontrei o Rogério uma vez na ESPN e a segunda vez ao vivo, assim, no Bola de Prata. E quando eu encontrei com ele no Bola de Prata, já fazia um ano e pouco que eu tinha encontrado com ele. Ele me chamou pelo meu nome. Ele, oi, Juliana, tudo bem? Nossa, eu fiquei passada. Meu Deus, Rogério, você sabe meu nome? Ele, claro, meu, eu te assisto. Eu, ai, meu Deus, quase morri, né? Quase infartei. Aí eu pedi para ele mandar recado para todas as minhas amigas são paulinas, que são fanáticas, mas ele é uma pessoa muito legal, assim, extremamente educado, uma pessoa muito simples, assim, de conversar, você vê, sabe, acesso 100% a ele. Eu gosto muito dele, gosto muito do Rogério, como jogador e como pessoa. Ju, foi um grande prazer te receber aqui no meu programa. Espero que você volte sempre. E quem te trouxe aqui, quem te indicou para mim, foi o meu primo alemão. Sim, que trabalhou comigo, que é meu grande amigo, que eu adoro muito, me ajudou e me ensinou muito, seu primo. E posso te dar uma dica? Eu vou te indicar uma pessoa ela chama Renata Saporito, ela é amiga do alemão também, do seu primo. Ela trabalha no Band Esportes, ela é apresentadora e ela é tricolor roxa, que nem você. Cara, ela sabe tudo da história de São Paulo, você vai adorar conversar com ela. Eu vou passar o contato para ela. Tá bom. E eu vou passar o contato dela para você e já vou falar com ela de você. E aí você liga e marca com ela, porque ela é uma pessoa... você tem uma ideia, ela tem uma coleção de revistas de futebol desde quando ela tinha 4 anos de idade. Nossa. Por Deus, ela tem revista que um dia ela fez uma matéria para um site e ela mostrou toda a coleção dela. Vários caras, jogadores, ligaram, mandaram mensagem falando, cara, como é que você, menina, uma moça, né, uma mulher, hoje ela tem 2 filhinhas, mas ela tem o quê? Acho que 33, 34 anos. Cara, ela tem revista desde os 4 anos de idade, ela guarda todas.
autografada pelo Rogério Ceni de quando ela tinha 6 anos de idade. E ela também é sócia do São Paulo Futebol Clube, e ela vai em todos os jogos, e ela trabalha com jornalismo esportivo, e ela também está na Rádio Transamérica agora, como apresentadora, do Bate-Papo. Eu também vou em todos os jogos de São Paulo, sou sócio desde pequeno. Tem que ir, meu, tem que ir. Torcedor é isso, tem que ir. Sim. Eu já fui no São Paulo. Até o próximo podcast. Me inclui aí pro Neto Tablet.